Olá, você que nos acompanha pelo Leia Já. Eu, Tabata Alves, editora de política do Leia Já, estou iniciando mais um gabinete e dessa vez recebendo o ex-prefeito do Recife, Luciano Siqueira. Luciano, obrigada pela sua presença aqui para debater conosco sobre o período da ditadura militar. Prazer é todo meu. É sempre bom debater não apenas o nosso tempo presente, mas a nossa história. Para o senhor, essa história foi mais, vamos dizer, presente. Não só o senhor vivenciou a história, né? Como o senhor também foi uma das pessoas que foi vitimada por esse período. É verdade, Tabata. Às vezes, eu costumo dizer que, em relação ao período da ditadura militar, com o tempo, eu construí alguns olhares. A começar do olhar do adolescente, que era voluntário do Movimento de Cultura Popular, que funcionava ali no sítio Trindade, no governo, na prefeitura de Arraiz. Eu ainda era adolescente, quando houve o golpe militar. E me causou um espanto ver pessoas tão sérias, tão corretas como o Paulo Freire, o meu tio Paulo Rosas e outras pessoas terem que se esconder, fugir, alguns presos e tal. A vida passou. Eu tenho o olhar do estudante de medicina que foi proibido de estudar em qualquer universidade brasileira por 3 anos, em seguida impossibilitado de viver no Recife, porque eu e a minha namorada éramos perseguidos, né? Constávamos em listas para serem presos, e depois o olhar de quem viveu. Nós dois vivemos, eu e ela, 4 anos e meses com identidade falsa, na condição de vendedores ambulantes de roupa pelo interior do Nordeste, fazendo o trabalho do partido, na resistência à ditadura, mas com outra personalidade, com outras características, que era um modo de escapar da perseguição policial. Depois o olhar do preso político, que foi torturado 1 mês e 26 dias, depois ficou mais 1 ano e meio na cadeia, e finalmente depois o olhar de quem retornou à vida legal, à vida pública, no Recife, né? E coincidiu já com o declínio da ditadura. É quando eu me elejo deputado estadual pela primeira vez, em 82. Então são vários olhares. E o tempo passa, muito se tem estudado, escrito sobre esse período, e eu me interesso sempre por tudo que se produz. E é inevitável que leia o que dizem, o que escrevem, né? O que contam, com esses olhares que eu registrei para você. É inevitável, né? O senhor foi prefeito do Recife, né? Vice-prefeito. O senhor foi 4 vezes. vice-prefeito, justamente. Por 16 anos, o senhor foi vice-prefeito do Recife, né? Teve atuação na política o tempo todo. Mas nesse período, o senhor, como relata, era um jovem do meio da cultura. Então, o senhor representava um perigo para a sociedade. O senhor era um cidadão que representava algum risco para a democracia Na brasileira? verdade, no período do movimento Cultura Popular, os adultos, vamos dizer assim, é que foram perseguidos, presos, etc. Mas logo em seguida, ao ingressar na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, aí eu me tornei militante, né? Militante ativo, não apenas contra a ditadura militar, mas também encarando pelo diretório acadêmico uma pauta de reivindicações dos estudantes, entre as quais estava a conclusão da construção do hoje Hospital das Clínicas na Universidade Federal de Pernambuco, que não existia na minha época, né? E desde aí sim, eu passei a ser perseguido, ameaçado, né? Até ser preso, né? Eu falo isso porque as pessoas que nos assistem têm diferentes idades, são É diferentes verdade. gerações, e que nem todas conhecem sobre esse período.
algumas se relacionam com esse período mesmo de uma maneira que tenham vivenciado esse período, mas com outro olhar, né? E acho que seria importante a gente justamente pontuar, né, essa sua prisão na década de 60, quem era Luciano Siqueira, quem era o cidadão Luciano Siqueira e o que acontecia nesse período. Porque hoje cria-se uma narrativa de que esse período foi um período de que vândalos, de que bárbaros, que inclusive eram tratadas assim essas pessoas e constavam em seus obituários, né, as maneiras com as quais elas foram mortas, foram torturadas e as pessoas que ficaram desaparecidas e até hoje estão assim. E são muitos, né? Sim. E pessoas Inclusive, a gente nem tem o dado concreto, e né? pessoas da minha relação pessoal. Um deles era meu colega de turma na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, Humberto Câmara Neto, saiu da casa de Marcelo Santa Cruz, no Rio de Janeiro, para um encontro, desapareceu até hoje. O Rui Frazão. Rui Frazão chegou ao penúltimo semestre do curso de engenharia da Universidade Federal de Pernambuco, teve que fugir e convivemos juntos nessa vida clandestina que eu aqui mencionei. Na verdade, quando ele foi preso e eu fui preso, nós fomos talvez os dois únicos que se encontraram. Nós tínhamos uma vida muito perigosa e com uma segurança muito rigorosa. E eu e ele, nos encontramos em Salgueiro, aqui no Sertão Central. Passamos um dia inteiro conversando sobre as coisas do partido e a resistência à ditadura. E ocorre que no final da conversa, nós estávamos nos despedindo. Ele contemplou assim as pessoas passando na praia, era uma praça. Aí disse, nós conversamos tantas coisas importantes e não podemos falar para essas pessoas, elas precisavam saber, porque se falássemos, correríamos o risco de sermos presos. Coincidentemente, no dia seguinte, eu fui preso no Crato, no Ceará, fui sequestrado numa praça, e menos de um mês depois ele foi preso em Petrolina. O Rui foi assassinado na tortura. Humberto é um desaparecido. O Rui, está comprovado, foi assassinado provavelmente aqui no Quarto Exército, que funcionava ali perto da Faculdade de Direito, onde muitos de nós também fomos torturados. Então ficam lembranças assim muito fortes. Por outro lado, é preciso dizer também que nós colecionamos fatos, acontecimentos, não só entre nós, os militantes, né, gestos de solidariedade, de afeto, mas também nós nos emocionamos sempre quando relembramos diversos momentos em que havia uma solidariedade cúmplice e muda do nosso povo. Nós não podíamos dizer quem éramos, o que ali fazíamos, e em muitos lugares as pessoas percebiam que nós éramos resistentes à ditadura e eram solidários. Teve várias situações de companheiros e companheiras que escaparam de ser presos porque os vizinhos perceberam a movimentação e avisaram antes, né? E ao avisar e dizer, boa sorte, a gente sabe o que vocês estão fazendo, né? Eu tenho uma filha cineasta, roteirista e diretora de um filme que é ficção, Amores de Chumbo, mas se inspira, Tuca Siqueira, se inspira nesse período, porque num dado momento, ela como cineasta, ela percebeu, segundo ela, que quando se falava da ditadura, só se falava mais em morte, sangue, tortura, né? Cerceamento da liberdade, e é preciso dizer essas coisas todas. Mas conhecendo e conversando com muitos ex-militantes da clandestinidade, ex-presos políticos das nossas relações, um dia ela chegou à conclusão de que nós estávamos com a cabeça a prêmio, corríamos o risco de sermos presos, torturados e até mortos, como muitos foram,
mas éramos felizes. Então, há esse outro lado da coisa, entendeu? E eu quero crer que isso tem a ver com a convicção. Era isso que eu ia lhe perguntar. Você, Essa felicidade vem dessa convicção da de convicção, né? o que o senhor fazia era para o bem da população, do que o senhor batalhava era pela democracia? Eu quero crer que sim. Aliás, tenho certeza que sim. E isso se expressa nas mais diversas faces da vida. Veja, você é jornalista, gosta do que faz. Provavelmente você vem ao trabalho feliz, porque está convicta do que você que faz, faz corretamente e tem uma repercussão para os que ouvem, a escutam, sabem do seu trabalho. Assim é com os militantes em situação de dificuldade, né? De perseguição. Ali nós estávamos convencidos de que estávamos do lado certo. Às vezes, me perguntam nos debates, nas entrevistas, se a minha geração de jovens era bem melhor do que a atual, porque muitos de nós pagamos com a própria vida, com a prisão, interrompemos nossos cursos e tudo. E eu costumo dizer que não exatamente, porque naquela época era fácil a escolha. Existia um regime autoritário, né, violento, que prendia, que torturava, matava, né, que cerceou a liberdade da população, que impunha um modelo de desenvolvimento que excluía a maioria, semeava a miséria, né, e era, de certa maneira, para um jovem minimamente esclarecido, era simples decidir a vida dele. Né? Escolher o lado, né? Escolher um lado. Hoje, a nossa juventude é bombardeada por milhões de apelos, a começar daqui, pelas redes sociais, através do smartphone. Então, toda vez que eu me encontro jovens que estão lutando, se organizando para a luta pela liberdade, pela soberania do país, pelas melhores condições de ensino, etc., eu me sinto que estou diante de heróis, porque são jovens pressionados por toda sorte de apelos para que cuidem só de si mesmos. No entanto, eles estão lutando por um Brasil soberano, muitos deles almejando o socialismo. E assim a vida vai se renovando. Então, cada período histórico tem suas características, né? E nós vivemos outro período histórico igualmente desafiante. Se você me permite, eu contei que o Rui Frazão, ao se despedir de mim, Sim. em 74, disse: nós não podemos falar porque podemos ser presos e até torturados e mortos, como eu fui e ele foi. Anos depois, na celebração de uma data dessa redonda, da anistia, fomos entrevistados juntos, assim, Miguel Arraes e eu, por uma jovem repórter. E, num instante, a repórter perguntou se nós experimentamos o medo. E Arraes respondeu assim. Ele disse sim, naquela época tínhamos medo de sermos presos, torturados, tínhamos medo das baionetas, da tortura, da prisão, do exílio, como de fato ele foi preso e depois exilado. E o nosso medo hoje é outro. Olha, isso já tem um bom tempo, tem mais de 20 anos. Uhum. A repórter perguntou qual é o medo. Esse medo, antes nós não podíamos falar. Hoje nós podemos falar e o medo é de não sermos compreendidos pelo bombardeio de informação e de mistificação sobre a vida, né? Que atingem as pessoas. Imagine se a Arraes fosse Isso, vivo a gente está agora, falando de uma história, né? De um quando período em milhões que a de Arraes... pessoas não conseguem parar um instante que não seja olhando Sim. para essa tela, né? E recebem todo tipo de informação, De qualquer jeito. de qualquer jeito, e predominantemente o culto ao individualismo mais exacerbado, né? É como o seguinte, a solidariedade para usar uma expressão do século passado, démodé, é algo superado, né? Então a luta hoje é uma luta muito mais difícil sobre esse aspecto, porque
as formas de imposição de um pensamento conservador, reacionário, contrário aos Tem sobre interesses do outros país, moldes, né? são modos muito sofisticados, né? Uhum. Ainda mais o controle pelos algoritmos, né? Do que é que você vê e o que não vê. Quem controla é quem está no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Você vai a uma farmácia, pedem o número do seu CPF, e lhe registram ali como cliente, né? Sugerindo que de uma próxima vez você vai ter um abatimento. Nunca tem. Aquilo ali é ilusório, né? Aquela informação sua, ele é vendida. E as chamadas Big Techs, os Facebook da vida e tudo, tem a sua informação, né? Aquela informação é vendida aos grandes laboratórios, que passam naquela região. Eu moro ali, por exemplo, nas Graças, perto da Jaqueira, né? Sim. Eles sabem, aquele público que frequenta as farmácias ali, que tipo de medicamento esse público compra. Então, eles não desperdiçam recursos oferecendo um tipo de medicação que não é daquele público. E isso vale para tudo, inclusive para as nossas ideias, né? E É quando, terrível, não é fácil. quando o senhor fala, né, de ter vivenciado o medo e fala também que havia alegria, né, naquela militância, havia a convicção de tudo que faziam, mas o que mais lhe marcou naquele período, né? Entre essa alegria de fazer o que acreditava ser o melhor e o medo da sua própria vida e das pessoas que o senhor convivia. Olha, eu diria duas coisas. De um lado, é realmente marcante a ponto de quando nós conversamos, minha mulher, eu e outros companheiros que conviveram naquela época, da solidariedade do povo, nós nos emocionamos, porque cada um conta muitas situações. Isso é uma marca. A outra marca é a marca da tortura, de ter chegado no limiar da morte, né? Eu fui torturado mais de um mês, né? Eu sou uma pessoa de físico, digamos assim, franzino, como se dizia antigamente. Você imagine sessões continuadas de choque elétrico, né? Do pau de arara, né? E isso mais de um mês. Não é simples. Quando a minha mulher foi presa e me levaram para vê-la, né, e tiraram o capuz dela, porque tem esse detalhe, eu só fui torturado uma vez é, sem capuz. Foi quando eu fui preso no Crato e levado para um quartel do Exército que estava em construção. Eu sei disso depois. Em Juazeiro, né, ali juntinho do Crato, e eu fui torturado uma tarde inteira, entrando pela noite numa sala pequena, sem mobília, com velas nos cantos da sala. E aí foi muito espancamento, chute, tudo essa coisa. Depois daí, 3 dias que eu fui torturado em Fortaleza, num quartel. E o restante aqui no quarto exército, onde era o quarto exército antigamente, aí sempre de capuz. Todos éramos assim, encapuçados, ou com uma venda de borracha muito forte, parecida com o que os americanos usavam contra os Vietcongues na guerra do Vietnã. E eu sei que eu sou levado para minha mulher me ver. Ela quase não reconhece, porque eu estava coberto de hematomas, eu não conseguia falar direito, porque eu não queria gritar, e o choque elétrico, além de doer muito, ele descontrola, né? Você perde o controle do próprio corpo. Então eu estava todo ferido, não é? Andando com dificuldade, porque o choque, eles estão dois polos. Vamos supor, um no lobo da orelha, outro num testículo, ou na planta do pé, né? E no mamilo, que são as partes mais sensíveis do corpo, né? E vão intensificando aquilo ali tudo. Então, são essas duas marcas. E ter visto, por exemplo, aqui no DOI-CODE, um companheiro do Ceará, até jornalista, depois jornalista e falecido há 2 anos atrás, dramaturgo e tudo, na época muito jovem, ele praticamente enlouqueceu na tortura.
porque ele tinha uma úlcera varicosa, que é uma ferida aberta, no pau de arara, sabe como é o pau de arara, né? Amarrado e pendurado, né? Num cano ou num, Sim. num, num pau, né? Muito duro e tal. E eles torturavam dando choque na ferida. Então, há situações assim terríveis. Ao mesmo tempo, eu sempre repito, né, não era uma vida de sofrimento a todo instante. Nós tínhamos relações com o nosso povo. Né? No último lugar que eu vivi, eu e minha mulher, foi Santana de Ipanema, quando nós fomos presos, morávamos lá, sertão de Alagoas. Né? Todo lugar que os militantes clandestinos chegavam, a primeira preocupação era fazer parte da paisagem. O que era fazer parte da paisagem? Fazer amizade com os vizinhos, com as pessoas, né? E bater papo na bodega da esquina. Ter Né? uma Ter vida uma vida normal. normal. Né? Tentar, né? Então nós éramos um casal de vendedores ambulantes que fomos morar ali. E tínhamos uma vida normal. Nós éramos da torcida de um time de futebol do município. Então, a lembrança, há muitas recordações também muito prazerosas daquele período. Ou seja, mesmo as pessoas em condições adversas, em condições muito difíceis, elas conseguem também ser felizes. Entendeu? A vida é muito facética, muito facetada. Você sempre encontra razões para estar bem. Não é? Razões para estar bem. E quando o senhor se torna político e vivencia toda uma trajetória, né, de renovação da sociedade, de mudanças, inclusive na lei, né? Hoje a gente tem aí essas certidões de óbito sendo reconhecidas com os crimes que foram de fato cometidos, né? O que de fato aconteceu, né? Porque isso também diz respeito às famílias que ficaram ali enlutadas e que estão, muitas até hoje, sem saber do que ocorreu com suas famílias, né? E a gente vê hoje a sociedade indo pedir anistia por pessoas que foram ao Palácio dos Três Poderes e aí depredaram. E a pedindo para retórica, voltar ao que era antes. sim, Para voltar uma ditadura. né? E as pessoas pediram por esse período, pediram que os militares tomassem o poder, né? E a gente tem pessoas da sociedade que foram participar desses atos. Como é que o senhor avalia tudo isso? São fases da história do país, não é? Isso acontece mundo afora. É lamentável que no Brasil de hoje, tão pouco tempo relativamente do fim da ditadura militar, que haja uma parcela da população defendendo uma nova ditadura militar. É lamentável que nós tenhamos tido um presidente da República que, durante 4 anos, antes como deputado, durante 30 anos, sempre se pronunciou favorável à ditadura militar, que homenageou em plenário um dos mais terríveis torturadores do regime militar, que foi o coronel Brilhante Ustra. Depois virou Que foi torturador da atual presidente, né? Da presidente Dilma. Da presidenta Dilma. Né? Lamentável que, durante a presidência, o exercício da presidência, aqui e acolá ele ameaçava, né? Fazia insinuações, né? De que as coisas poderiam mudar, etc. Agora, acontece isso hoje no Brasil como parte de um fenômeno numa parcela do mundo ocidental. Né? No fundo, é um sistema dominante, né? O sistema capitalista, conforme ele existe hoje no mundo, ele é cada vez menos, o lucro é cada vez menos fruto da produção de coisas do que da especulação financeira. Né? Então, quando um sistema gradativamente já não tem o que oferecer, porque as pessoas querem trabalhar e não têm trabalho, e os que têm trabalho vão sendo dispensados porque a inteligência artificial os substitui, a tendência natural é o autoritarismo, como aconteceu nos anos 20 do século passado, 20 e 30, num ambiente que surgiu o nazismo, o fascismo, e isso se repete hoje.
com a vantagem dos ensinamentos da história e da possibilidade de uma resistência a esse tipo de proposição e que pode ser derrotado. Mas isso mexe com todos nós. Como mexeu muito ver o filme Eu Ainda Estou Aqui. Porque tem uma cena, você viu o filme? Sim. Tem uma cena em que a esposa do ex-deputado, ela é conduzida num corredor. Né? Eunice Paiva, E né? cruza com a filha, ou a filha cruza com ela encapuçada. Uhum. Aquela cena do corredor, né? Impossível não ver aquilo e não chorar. Porque era exatamente aquilo que aconteceu naquele período. Né? O filme é muito feliz no restabelecimento do ambiente, das cenas, etc. E é muito bom que seja um filme hoje que tenha batido o recorde de filmes no Brasil em público, né? E continua sendo visto nas salas de cinema e também no stream e tudo. Então, é isso. Acho que é lamentável que gente que não viveu aquilo, que não sabem direito o que aconteceu, esteja achando que uma ditadura militar melhora o Brasil. E gente que viveu, tem a minha idade, provavelmente, e que continua defendendo o retorno daquilo. Mas, se nós estamos num ambiente democrático, temos que conviver com todas as ideias e enfrentá-las pelo debate, e pelo debate respeitoso ainda mais. A gente está nos minutos finais, né? Estamos nos minutos finais do programa e gostaria que o senhor, então, traçasse, né, esse paralelo do que a gente pode aprender com o que aconteceu, né? E com o que acontece atualmente, né? Dessa polarização que há no país e do que pode ser feito, que o senhor acredita, né? Enquanto uma das lideranças do seu partido, né? Que é histórico e que vem batalhando nessa frente, né? O PCdoB. Como o senhor avalia esse momento? Não é um momento fácil, não é um momento simples, é um momento, inclusive, de muitas ameaças. Agora, nós aqui do PCdoB acreditamos muito no debate respeitoso das ideias. Acreditamos que é possível esclarecer as pessoas e as pessoas tomarem posição livremente. Mesmo como deputado, eu fui 2 vezes deputado, além de 4 vezes vice-prefeito do Recife, como você disse, houve momentos assim de debate acirrado. Eu na tribuna, um deputado microfone à parte, exaltado. Porque isso é parte da Faz política, parte. né? E eu dizer o que eu te digo agora. E eu dizer, Vossa Excelência, tenha tranquilidade. Nós não estamos raciocinando de pontos de vista diametralmente opostos. Mas eu sou adepto da ideia de Dom Helder Câmara, eu dizia. Dom Helder dizia, se tu diferes de mim, tu me enriqueces. Sempre é possível debater para esclarecer. E se você tem a convicção de que a democracia é melhor, que ter um país soberano é melhor, os direitos fundamentais dos trabalhadores e do povo é melhor, se você tem essa convicção, no nosso caso, nós até almejamos um futuro socialista para o Brasil, então nós temos que ter tranquilidade para debater, respeitando a opinião contrária. Né? Eu acredito nisso. E acredito também, Tabata, que é preciso retornarmos a algo que está um pouco desaparecido, um pouco minimizado. É a conversa olhos nos olhos. A conversa chamada presencial. Hoje as pessoas, você me passa uma informação, eu considero a informação útil, às vezes eu nem leio, eu já repasso para as minhas listas. Nem sei se há embasamento naquela As informação. minhas listas. Né? E depois o seguinte, mesmo que haja, eu não pensei, eu não raciocinei. Né? As pesquisas mostram que um vídeo no celular só tem audiência até 20 segundos. Então, essa informação digitalizada, instantânea, Imediatista, né? superficial, fragmentada, é um grande perigo, porque não esclarece as pessoas. Por isso que, no meu partido, nós trabalhamos muito para que as pessoas, sim, usem a comunicação digital, usem os meios modernos de comunicação, mas não percam, de jeito nenhum,
o contato, a reunião, o contato presencial. As pessoas às vezes dizem, os estudantes dizem, né, nas redes e nas ruas. Nunca disse isso, eu digo nas redes, nos ambientes de convivência, né? Aí depois, nos salões, que eu digo, nos salões, nos ambientes de convivência, nas redes e nas ruas. Ou seja, para chegar na rua é preciso muito olhos nos olhos, muita troca de experiência viva, de sentimentos. Eu acredito nisso. Obrigada, Luciano, pelo seu depoimento, né? Pelos esclarecimentos, né? A gente agradece o seu depoimento que chegue às pessoas, de fato, né? Com a verdade que a história tem. Eu é que agradeço, Tabata, ter se lembrado de mim e me chamado aqui para esse papo. Foi um prazer. Igualmente. Obrigada a você que nos acompanha no gabinete. Até a próxima.